Olá, meu povo, a paz do Senhor a todos. Muito obrigado por você estar ligado aqui comigo mais uma vez. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas como eu sempre peço, antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar esta mensagem que é muito importante e principalmente você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. É muito importante que você faça isso para que a gente possa crescer no canal, na plataforma do YouTube e daí poder semear muito mais a palavra do Senhor. E você fazendo isso, você vai estar me ajudando a semear também a palavra do Senhor. Vamos agora a uma breve vinheta, em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um momentinho. Muito bem, muito obrigado por você ter aguardado até aqui. Se você estiver de posse da sua Bíblia, abra comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 54. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Amém, queridos? Nós vemos aqui uma passagem da palavra do Senhor em que Estevão foi morto por apedrejamento depois de um tempo lá dentro do templo, onde ele, mais uma vez, ele foi falar sobre Jesus. E ele, naquele tempo, quando ele estava ali, antes da sua morte, antes dele ser tirado fora do templo, fora da cidade para ser apedrejado, ele trouxe um relato desde o tempo de Abraão, quando Abraão é chamado por Deus para ir para uma terra que mana leite e mel, que transformaria Abraão uma grande nação, até chegar em Jesus, quando foi morto, crucificado, depois ressuscitou ao terceiro dia, caminhou por esta terra mais um tempo e depois subiu aos céus. Aí, esse moço, ele está ali trazendo uma mensagem, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem quebrantado diante do Senhor. E os sacerdotes daquela época já tinham uma coisa que depois acabou sendo uma marca que muitos têm até hoje, a marca da inveja. Aqueles sacerdotes, eles eram os caras que eram reverenciados diante do povo, por tudo que eles representavam, por causa da lei de Moisés, por causa daquilo que foi lá no Antigo Testamento, depois que o povo saiu do Egito, que o povo foi para o deserto, ficou durante aqueles 40 anos, foi criado o tabernáculo, foi estabelecidos sumos sacerdotes, então essa turma vem desde aquela época, vem crescendo desde aquela época. Quando chegou nesse tempo, já no tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, aqueles homens não aceitaram muito a questão do nascimento do Filho de Deus, que havia sido profetizado na palavra, porém eles estavam vivendo naquele tempo, um tempo talvez de coisas boas para ele, porque eles eram os caras que eram, vamos dizer assim, eles eram os top do momento, eles eram os sacerdotes, eles determinavam muitas coisas ali, eles, de alguma forma, eles faziam as coisas que o povo, tanto que o próprio romano, ele não queria fazer coisas ali para agravar os sacerdotes, para não criar problema com o povo. Então era um tempo realmente em que eles estavam vivendo numa forma muito boa.
e eles não queriam perder aquilo. Então Jesus acabou se tornando para eles como mentiroso, charlatão, aquele que vinha, que blasfemava contra Deus e contra a lei de Moisés, porque os homens eles tinham a lei de Moisés como aquilo que era o supremo para eles. Então o que aconteceu? Estevão foi um dia no templo e estava falando e fez aquele relato até Jesus. Aqueles homens se irritaram com ele, como nós lemos aqui na palavra, e apedrejaram Estevão até a morte fora da cidade. Aí eu quero falar de alguém que é Saulo, que a palavra diz aqui no verso 58, lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E lá no final do capítulo, quando nós lemos, diz assim: e Saulo consentia na sua morte, depois que foi apedrejado aquele moço. Ele viu os céus abrirem, ele viu o Filho de Deus à destra do Pai, ele pede inclusive para que aquele crime, para que aquele pecado não fosse atribuído àquelas pessoas, porque Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, entendia que aquelas pessoas estavam fazendo aquilo por indução, não era por fé, não era por conhecimento da palavra, mas por indução. Então tudo aquilo aconteceu e Estevão morreu. As suas vestes foram deixadas ali ao lado do apóstolo Paulo, que seria o apóstolo Paulo mais tarde. Ali ele estava apenas como Saulo, um jovem judeu, mas ele tinha cidadania romana, por isso Paulo mais tarde se tornou o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Então a gente vê, por exemplo, que naquele tempo esse moço, Saulo, estava ali já sendo preparado, ele estudou aos pés de Gamaliel, ele já estava ali como um jovem membro do Sinédrio. E eu queria trazer para nós uma mensagem que tem o título de Do Pecado ao Quebrantamento. Para nos tornarmos alguém verdadeiramente quebrantado, não é muito simples. Não é uma coisa de você simplesmente chegar numa igreja, ouvir uma palavra, se quebrantar dentro dela, como muita gente diz que se quebrantou, porque aquela palavra te confronta. Aí você chora, só que quando você sai fora da igreja, você põe o pé do lado de fora do templo, você volta a ser a pessoa que você era. Ou então um louvor que, sabe, que mexe com o teu emocional, você fica chorando, você fica triste naquele momento, você passa um filme na tua frente, você lembra de situações que você vivia e de repente você volta para a sua vida normal e aquilo tudo volta ao normal como era antes. Isso não é quebrantamento. O quebrantamento na realidade é um processo pelo qual passamos, iniciando ainda no mundo, quando nós ainda estamos lá atrás, e nós começamos a ouvir algumas coisas. Eu confesso aos irmãos que eu vivi muitos anos longe dos caminhos do Senhor, minha família é toda cristã, eu vivi muitos anos longe do caminho do Senhor. Só que chegou um tempo na minha vida que parece que eu comecei a perder o prazer pelas coisas do mundo. Eu mesmo não entendi o que estava acontecendo. Eu achava que era só coisa da minha cabeça, eu achava que aquilo ali era passageiro, que daqui a pouco eu ia voltar a ter aquela satisfação que eu tinha antes em algumas coisas, em algumas situações que eu vivia. Eu gostava muito das reuniões com os amigos, os futebol de final de semana, os encontros nos bares para bebedice, sabe? Eu me sentia muito bem em determinado tempo da minha vida fazendo isso. Eu fumava. 2 anos antes de eu voltar para os caminhos do Senhor, eu larguei o cigarro. Eu já vinha tentando fazer aquilo porque eu já ouvia muitas vezes pessoas falando, isso faz mal, e realmente a gente sabe que faz mal para a saúde, faz mal para o bolso. E eu já vinha há um tempo já determinado que eu queria largar aquele vício. Não é fácil, eu sei que quem fuma é difícil, mas eu precisava largar aquilo ali. Eu só não entendia o porquê que eu insistia tanto com aquilo. É porque de alguma forma, através das orações da minha mãe, através das orações do meu pai, das pessoas da minha família, eu já vinha me perdendo o prazer por aquelas coisas que eu vivia. Então aquilo começou um processo na minha vida, e é um processo que acontece mesmo. Até você chegar no ponto de você se quebrantar totalmente diante do Senhor, não é uma coisa que você estala o dedo e vai acontecer.
Você vai passar por algumas situações, talvez em alguns momentos você vai estar indo no caminho certo, você se desvia dele, mas algumas coisas vão acontecendo até que você realmente chegue naquele ponto de você se quebrantar totalmente diante do Senhor, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e a partir dali você tomar uma nova direção. Então eu tive muito esse negócio aí passando, só que essas fases na nossa vida, elas não podem ser puladas. Acho que todas as fases da nossa vida precisam ser vividas, para que você entenda o acontecimento, para você entenda o que vai acontecendo na sua vida. Talvez, eu digo assim, eu me desviei dos caminhos do Senhor quando eu tinha por volta aí dos 14, 15 anos. Foi um tempo na vida dos meus pais que foram muito difíceis, eles tiveram algumas atitudes, eles tiveram algumas decisões que mudou muito a nossa história. Então aquilo tudo ali talvez possa ter trazido de alguma forma esse distanciamento meu. E durante esse tempo do meu distanciamento, a gente passa por fases na vida que eu não queria ter passado, mas acaba passando. E eu vivi muitos anos naquilo ali, até chegar aquele tempo, como eu falei, já bem mais para frente, que eu pensava, que eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo comigo? Por que eu uso esse tipo por que eu tenho esse tipo de hábito? O hábito de fumar, o hábito de beber com os amigos. Eu não era do tipo que bebia tudo quanto era bebida. Eu tinha uma bebida específica que eu usava, não era todos os dias também, era mais aquela coisa da gente dizer por causa do social, de estar fazendo parte de uma sociedade, mas aquilo tudo começou a me incomodar. Então era uma fase da minha vida que havia terminando e estava começando uma outra. E quando eu realmente tomei a decisão de largar o vício do cigarro, não confesso aos irmãos, não foi fácil, mas eu larguei. E depois que eu larguei, passando mais para frente, eu percebi que outras coisas que eu tinha prazer antes, aquilo ali eu comecei a não ter mais prazer naquilo. As coisas começaram então é que eu falo, é um processo que acontece na vida da gente. Porque antes, querido, a gente tem que ver aqui, antes, assim como o apóstolo que se tornou apóstolo Paulo, que era Saulo naquela época, ele era um cidadão do mundo, mesmo entendendo que ele era um cara do Sinédrio, mesmo sabendo que ele era um cara que estava ali para preservar a palavra de Deus, vamos dizer assim, porque ele era um zeloso da lei. Saulo era um zeloso da lei, era um jovem que estava iniciando no Sinédrio, era um zeloso da lei, então ele achava que o que eles faziam estava correto. Quando Paulo viu e consentiu com a morte de Estevão, ele achava que estava fazendo certo. Muitas vezes nós, na nossa ignorância, antes de conhecermos ao Senhor, antes de termos o entendimento da palavra de Deus, há muitas coisas na nossa vida que nós entendemos que está tudo bem, entendemos que estamos fazendo correto, que não está errado aquilo que fazemos. Só depois é que nós vamos entender. E o apóstolo Paulo foi assim também. Então nós éramos cidadão do mundo, religioso, cheio de regras. O apóstolo Paulo devia ser um homem cheio de regras, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o maior sábio da época. Gamaliel era um fariseu e ele ensinava Saulo sobre aquilo que ele tinha como a verdade. Então isso era algo que acontecia na vida de Saulo e que aconteceu na minha vida, aconteceu na sua vida que está me assistindo, talvez aconteça na vida de alguns ainda que estão me assistindo nessa manhã, nesse dia. Então eu entendo que isso precisa ser mudado, mas é um processo, não é uma coisa que eu mudo. Isso vai depender muito da oração dos nossos irmãos, da nossa família, vai entender muito, vai ser muito questão de muita conversa. Quando eu e você paramos para ouvir as pessoas certas, nós entendemos coisas que estão acontecendo na nossa vida que precisam ser mudadas. No passado, quando eu ainda estava distante dos caminhos do Senhor, muitas vezes pessoas da minha família me aconselhavam para largar algumas coisas que eu tinha, por exemplo, o vício do cigarro, para que eu fosse participar, para que eu fosse para a igreja fazer uma visita. Eu sempre dava uma desculpa. Por quê? Porque nós achamos que não precisamos daquilo. O apóstolo Paulo, que era Saulo aqui nessa passagem, ele também achava que estava fazendo certo, que todas as pessoas que naturalmente estavam fazendo de forma diferente de como ele vivia estavam erradas. Até que chegou um dia que ele teve um encontro com o Senhor. Ele era um homem irritado
com aqueles que já estavam em estado de quebrantamento, ou seja, pessoas que já caminhavam na presença do Senhor, pessoas que já estavam ali crendo que Jesus é o Senhor da sua vida, vivendo aquilo, sendo chamados de seita, mas vivendo um cristianismo verdadeiro. Saulo, depois dessa passagem, ele ia para Damasco. No capítulo 9 deste mesmo livro, do livro de Atos, ele pede cartas aos maiorais, aos sacerdotes, para que todo aquele que ele encontrasse pelo caminho, que professasse a fé em Jesus, que ele levasse preso, homens ou mulheres. Foi uma perseguição que estava acontecendo depois daquele tempo em que Estevão foi morto por apedrejamento. Começou uma grande perseguição à igreja, e Saulo era um dos perseguidores mais terríveis. Ele, quando foi para Damasco, ele estava indo para Damasco, antes ele pediu cartas aos maiorais, porque todo aquele que ele encontrasse pelo caminho ele levaria preso, qualquer um que confessasse Jesus como o Senhor da sua vida. Mas naquele dia Saulo teve um encontro com o Senhor. Jesus marcou aquele dia na vida de Saulo. No momento que ele estava indo para Damasco, uma grande luz se resplandeceu. Saulo caiu literalmente do cavalo. Acho que o cavalo deve ter se dado uma empinada. Saulo caiu do cavalo, e quando ele caiu, ele já estava cego, ele não enxergava nada, mas ele ouviu uma voz que falava com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou ali sem saber o que era e perguntou: quem é, Senhor? E aí aquela voz respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo naturalmente deve ter tomado um susto naquele momento, porque ele era um homem que ele acreditava que os seguidores de Jesus eram todos criminosos, precisavam ser presos. E naquele momento ele perdeu totalmente a sua visão. Os que estavam com ele viram o clarão, viu o que estava acontecendo, mas não ouviram nada. Conduziram Saulo até a cidade de Damasco, onde ele ficou na casa de um homem chamado Judas, na rua direita. Mas ele precisava de um encontro pessoal com o Senhor. Ele teve esse encontro naquele momento, mas ainda estava disperso, sem saber exatamente o que tinha acontecido. E aí Jesus usou a vida de uma pessoa, chamou Ananias, falou: Ananias, um homem também cheio do Espírito Santo, falou assim: Ananias, vai à rua direita, na casa de um homem chamado Judas. Ele hospedou um homem de Tarso chamado Saulo. No momento ele está orando. Ananias, então, lembrando quem era Saulo, falou: Senhor, o senhor sabe quem é Saulo? O senhor está me mandando lá? Naturalmente Ananias deve ter ficado aterrorizado. Eu vou diante daquele cara? Eu sou cristão, Senhor. Eu sou um homem que professa o seu nome. Eu sou um homem que crê no Senhor. O Senhor vai me mandar para lá, ele vai querer me matar. Ele falou: não, vai lá. Vai lá, porque Saulo é um homem importante para mim. E ele vai entender o que é sofrer pelo meu nome. Estou falando com as minhas palavras, mas é esse o relato de Atos 9. E aí Ananias foi até a casa de Judas, na rua direita. Deve ter chegado lá todo assustado, com medo, falou: e agora? Vou falar com Saulo, e Saulo vai mandar me prender, mas tudo bem. Deus mandou, eu vou, né? E aí ele, obediente à voz do Senhor, ele foi lá. Chegou lá e falou com Saulo: irmão Saulo, estou aqui porque Jesus, a quem você encontraste no caminho de Damasco, me mandou vir aqui. Naquela mesma hora, assim como umas escamas caíram dos olhos de Saulo. Saulo foi batizado naquele momento. A palavra de Deus diz que ele foi batizado. Algumas pessoas questionam sobre o batismo, dizendo que Saulo foi batizado nas águas. Não, ali era batismo no Espírito Santo, porque um pouco antes Jesus havia falado para Ananias que eu preciso que esse homem seja cheio do Espírito Santo, porque ele é alguém que vai pregar a minha palavra. Estou falando com as minhas palavras. E naquele momento
Saulo se levantou, caíram-se aquelas escamas dos seus olhos e Saulo foi batizado. Ali ele passou um tempo naquele lugar com algumas pessoas, duvidavam que ele tinha realmente se convertido. Eu tenho certeza que assim foi com você que se converteu, porque assim foi comigo. Teve pessoas que quando alguém falou assim, olha, o Milton voltou para os caminhos do Senhor, o Milton aceitou Jesus. Teve pessoas que deu uma risada e falou, duvido, não dou 6 meses para ele voltar a ser o que era. E já se passaram 20 anos para a glória do nome santo do Senhor. Isso acontece na vida de cada pessoa. Pessoas que falaram isso sobre mim quando eu voltei aos caminhos do Senhor, hoje me respeitam, como eu sempre respeitei também cada uma pessoa. Então é muito importante que a gente entenda isso. Queridos, do pecado ao quebrantamento tem um processo a se passar. Então entenda que você que está começando a caminhar com o Senhor, você que já está um tempo de caminhada, você que já está um longo tempo de caminhada, continue. As fases que você haveria de passar, você está passando. Deus, Ele não vai deixar você pelo caminho. O Senhor não vai deixar você pelo caminho. E Saulo, voltando a Saulo, depois disso ele voltou, ele começou a trabalhar para o Senhor, ele começou a fazer a obra do Senhor. Queridos, sem Espírito Santo, sem quebrantamento, sem obediência à palavra do Senhor, ninguém vai conseguir nada no reino. Saulo foi um homem que depois disso tudo, ele teve que conviver com algumas situações. Uma delas é justamente um espinho na carne que fala no livro de 2 Coríntios capítulo 12, eu vou ler rapidamente, diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Da boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Saulo teve que conviver depois desse tempo todo com algo que estava incomodando a vida dele, que ele chama de um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Existem muitas teses sobre isso, e eu tento definir a minha de uma forma bem simples. Eu acredito, não estou dizendo que seja isso aqui é apenas uma tese, que Satanás usava aqueles momentos em que Saulo presenciou as injustiças que aconteciam com o povo de Deus, que o povo que seguia Jesus, e principalmente a morte de Estevão. Você já pensou Satanás soprando no ouvido de Saulo, dizendo para ele assim: escuta, você agora é adepto de Jesus, é discípulo de Jesus? Ah, muito bem. Lembra de Estevão, que foi apedrejado na tua frente e você não fez nada? É acusação. Então eu tenho isso como sendo uma das situações que pode ser esse espinho na carne de Saulo. E quantos de nós talvez não sejamos acusados também em determinados momentos da nossa vida, que Satanás usa a vida das pessoas para dizer: antes você era um beberrão, agora você é crente? Antes você tinha mulheres na rua, agora você é correto, é fiel? Antes você roubava lá na empresa onde você trabalhava, agora você é honesto? São espinhos na nossa carne que acabam perpetuando na nossa vida. Porém, não se preocupe, meu irmão, que não importa o que o inimigo fala para você, mas importa o que Deus fala e pensa de você. Que eu e você possamos caminhar na presença do Senhor, não dar ouvidos às coisas que o inimigo tenta falar. Saulo, naturalmente, depois se tornou Paulo, o apóstolo. Ele deve ter ouvido muito disso pelo caminho. Quantas vezes eu já não ouvi pelos bastidores, não diretamente comigo, mas pelos bastidores, as pessoas falarem: aí, agora diz que é crente, antigamente vivia bebendo por aí pelos bares da vida, gostava das noitadas, gostava das boemias,
hoje está aí, diz que é crente. É a maneira que as pessoas falam de nós. Mas não se preocupe, o nosso Deus, Ele é quem vai dar o galardão, não é Satanás que vai. É o Senhor que vai nos galardoar por tudo aquilo que nós temos feito. A palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram. Então, não se preocupe com o seu passado. Não se preocupe com as coisas que você fazia no passado, porque a palavra também me garante que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Deus não se lembrará mais deles. Então não adianta você começar a se lembrar. Quebrante-se na presença do Senhor. Seja obediente à palavra de Deus, que esse é o primeiro princípio, na minha opinião, no meu ver, é o primeiro princípio para a adoração e para o quebrantamento. É obediência aos estatutos do Senhor. Faça isso. Viva uma vida totalmente na presença do Senhor. Peça perdão por aquilo que faz, que eu peço sempre perdão por aquilo que eu faço que desagrada ao Senhor, mas viva no centro da vontade do Senhor. Que no nome de Jesus, que isso seja uma realidade na sua vida, meu irmão, que está me assistindo. E você, que também está me assistindo, porém não tomou uma decisão diante do Senhor, tome essa decisão hoje. Vai chegar um dia que não adiantará mais. Vai chegar um dia, que eu ouvia muito isso do tio Arthur, quando eu era garoto, que ele dizia, vai chegar um dia que não adianta mais falar com o Senhor, que Ele não vai ouvir. Então ele tinha algumas informações para a gente nesse tempo que era assim. Então hoje, que a gente possa entender isso, que nós possamos clamar ao Senhor enquanto Ele ouve, porque vai chegar um dia que Ele não vai ouvir mais. Que nós possamos chegar ao Senhor enquanto Ele está perto, porque vai chegar um dia que Ele não vai estar mais. Pense nisso, que você possa tomar uma decisão na sua vida de realmente chegar a esse ponto do quebrantamento. Sai do pecado, passa pelas fases que tiver que passar, mas chegue ao momento do quebrantamento do seu coração totalmente quebrantado diante do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar para a gente encerrar e depois estaremos dando as últimas considerações. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço pela vida de cada um dos teus filhos que estão assistindo este vídeo, peço pela minha vida, pela minha família, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pelo nosso ministério. Que a paz do Senhor reine sobre nós, que nós possamos em nome de Jesus ter as nossas vidas guardadas debaixo da tua mão, debaixo do teu poder. Glorifica o teu nome, Senhor, manifesta a tua unção sobre as nossas vidas, derrama sobre nós a tua presença, que a paz do Senhor reine em todo lugar por onde nós passarmos, onde colocarmos a planta dos nossos pés, que ali seja feito o teu querer, que ali seja manifesta a tua presença e que tudo em nós seja para a glória do teu nome. Te louvamos, Senhor, nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela tua presença até aqui. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.